O vídeo de hoje é daqueles papum, direto. Eu vou te apresentar 7 incensos essenciais. Os que eu mais uso, os que mais aparecem em loja e aqueles que vale a pena você conhecer se você quiser começar a usar o incenso na sua vida de uma maneira mais consciente, tá? Eu vou falar de 7 aromas bem diferentes entre si, cada um com uma função bem específica. Agora, antes de começar, uma coisa importante. O vídeo é em especial para você que não acredita em energia, em chakra, em coisa esotérica, né? Eu quero mostrar que você não precisa acreditar nessas coisas para usar o incenso direito e fazer ter benefícios com ele na sua vida. Pensa no incenso assim como você pensa talvez na iluminação de um ambiente, ou em pôr música no ambiente, ou a decoração de um ambiente. Né? Acho que ninguém discorda que você ter uma luz amarela é diferente de ter uma luz branca. De você ter uma música tocando tipo um rock é diferente de você ter uma música romântica. Né? Então o aroma ele muda a atmosfera. Ele cria associações para o seu cérebro. Né? Aliás, ele pode até virar um sinal para o seu cérebro de que, por exemplo, agora é hora de trabalho, de produção, agora é hora de desacelerar, agora é o momento de receber gente em casa. Né? Então é isso que a gente vai explorar nos 7 incensos de hoje. Qual é o cheiro de cada um, para que serve e como é que você pode escolher sem cair em esoterismo barato, né? E sem ser enganado também por produtos ruins. Eu vou dar umas dicas sobre isso. Bom, vamos começar pelo olíbano. O Líbano, tá? Não é o país, é com O-L-I. E aí também alguns chamam ele de frankincense, que é o nome mais inglês, né? Se é que você já ouviu esse nome em algum lugar. Bom, o olíbano ele é uma resina aromática, tá? Que vem de uma árvore chamada boswellia e é usado há milhares de anos. Tá? Talvez é um dos incensos mais antigos que a humanidade conhece. Você tem escavações arqueológicas que mostram esse incenso sendo usado. E não é à toa. O cheiro desse incenso passa uma sensação de espaço limpo, de espaço organizado. Era usado em templos porque ele dá uma ideia de algo meio solene, tá? Então, ele tem um cheiro meio seco, levemente cítrico, tá? Um pouco amadeirado e resinoso. Aliás, é uma resina, como eu falei. Então, é um incenso que, por exemplo, você pode usar na sua vida, funciona muito bem para leitura, para concentração, né? Para estudo, no caso espiritual, para uma meditação, tá? Para você começar o dia é muito legal. Se você quer um incenso que, por exemplo, não seja doce demais, né? O olíbano é geralmente uma ótima porta de entrada. Talvez é o mais neutro de todos os incensos que eu vou passar aqui para vocês, tá? Segundo incenso, mirra. Bom, a mirra também é uma resina, tá? Vem de uma árvore parecida com a do olíbano, ela chama comífora e historicamente andava junto com o olíbano. Também é super antiga, vocês sabem que tem na Bíblia a menção tanto ao olíbano como à mirra, né? Na Bíblia, os cristãos conhecem muito, é um dos presentes dados pelos reis magos, né? Junto com ouro, você imagina o valor, né? Bom, mas o aroma dela é bem diferente do olíbano, tá? Eu diria que ele é um aroma mais escuro. Sim, eu sei que eu estou misturando cheiro com visão, mas estou na sinestesia de propósito. É uma coisa mais escura, ele liga mais ao terroso, tá? Me dá uma ideia de algo mais amargo, quase um remédio, sabe? E remédio às vezes não é gostoso, né? Então eu diria que a mirra não é um cheiro alegre, por exemplo. Não é social. É para uma coisa muito mais introspectiva. Sabe aquele momento que você precisa assim ficar em silêncio, pensar profundamente sobre alguma coisa, talvez escrever algo, né? É literalmente para criar um ambiente mais denso. Pensa assim, se o olíbano abre espaço, a mirra ela meio que puxa você para dentro, ela te interioriza. Aliás, por isso uma dica muito legal é usar pouco, tá? A mirra não é para você usar muito, nem para deixar queimando muito tempo. Num lugar pequeno, ela pode ficar pesada muito rápido, tá? Se você tem um ambiente muito pequeno, cuidado. Terceiro incenso, sândalo. O sândalo, na minha opinião, é o incenso mais versátil que a gente vai ver, tá? E também um dos mais valorizados hoje em dia. Então assim, primeiro que ele é madeira de verdade, tá? Geralmente da Índia. O preço vem subindo bastante nos últimos anos, né? Não sei quem acompanha, porque assim, a gente está em toda uma questão ecológica, né? Hoje em dia, você tem a madeira de reflorestamento e a árvore do sândalo demora muito para crescer, né? Então ela é um produto quase gourmet, digamos assim, tá? O aroma do sândalo é bem amadeirado, ele tem uma cremosidade, ele é meio macio e ele já vai mais para adocicado, que no olíbano e na mirra não tinha, tá?
É um ótimo incenso para quando você precisa relaxar, para quando você precisa ler, não ler para estudo, tá? Porque ele não ajuda muito na concentração. Ler de lazer, né? Ou se você quer deixar a casa mais acolhedora, tá? Ele é muito bom para isso. Eu acho que é um ótimo incenso para quem tem medo de cheiro mais forte, né? Então também, se você está começando agora, quer descobrir o mundo dos incensos, tenta o sândalo, tá? Começa por ele, pode ser bem interessante. Bom, o quarto incenso que eu vou passar para vocês é o benjoim. Eu adoro o nome, né? Lembra beijo. O benjoim também é uma resina, tá? Ele vem de uma árvore do Sudeste Asiático chamada Styrax, né? Styrax. E agora é para quem gosta de aroma doce, tá? Ele é quase enjoativo, meloso, né? Então ele lembra assim uma baunilha, um caramelo, sabe? Aquela bala de infância, talvez. Tinha uma balinha que era vermelha e branca assim, em espiral, eu não lembro o nome, vocês vão comentar aqui. Lembra muito aquilo, tá? Então é um cheiro confortável. É quase como você assim entrar numa casa e tem assim alguém preparando aquela comida gostosa no forno, sabe? Tem aquele cheirinho, uma comida doce, talvez uma torta de maçã, tá? Me dá muito essa ideia. Então assim, funciona muito bem para uma sala de estar, para um encontro social, para um jantar, um dia friozinho. Ele é maravilhoso, tá? Só toma cuidado, como eu falei, porque ele enjoa rápido, tá? Pelo menos para mim, talvez tenha gente aí que gosta, mas eu acho ele um pouco enjoativo. Assim, acho que é aquele incenso que depois de meia hora, 40 minutos já tá dando um pouco de náusea, tá? Mas um pouquinho dele faz muito bem, já muda o ambiente inteiro. Queimar talvez 10, 15 minutos já é o suficiente. Bom, na linha disso aí, floral e tal, vamos para o famoso lavanda, né? Talvez também um dos queridinhos. E é o primeiro que eu estou mencionando que é floral, né? Os outros que eu falei é madeira, é resina e tal. Aqui é floral, herbal, né? E a lavanda, ela é muito boa assim para aquele finzinho do dia, quando você começa a desacelerar. Chegou do dia de trabalho, quer dar uma acalmada, de novo, quer fazer uma leitura leve, quer deixar o ambiente mais tranquilo, tá? Agora, presta atenção quando a gente fala de lavanda, porque tem um problema muito comum aqui, né? Que aí já entrando naquela dica que eu falei de qualidade do produto. Muito incenso vendido por aí hoje como lavanda, não tem lavanda nenhuma, tá? É só a base combustível ali, eles põem alguma resina que queima fácil, e um perfume sintético que imita o cheiro. Sabe que nem quando você vai comprar alguma comida que fala assim, aromatizante de não sei o que, ou seja, finge que é laranja, mas não é laranja, né? É aromatizante de laranja. Então, cuidado, tá? É muito difícil você achar o incenso da lavanda real, tá? Geralmente ela é imitação da lavanda. Não quer dizer que seja ruim, tá? Não é isso. Tem gente que gosta, funciona bem, é mais barato, obviamente, mas cuidado, porque às vezes o cheiro assim, a mim, por exemplo, que tem o olfato um pouco apurado, acho, o cheiro às vezes me lembra produto de limpeza, sabe? Assim, aqueles produtos de o detergente, o sabão em pó com cheiro de lavanda. A mim me soa não, né? Mas me cheira artificial demais, tá? E aí, eu acho que já não fica tão bom quando acende, ok? Então assim, um jeito de você desconfiar a lavanda de verdade, ela tem um aroma mais suave e ela lembra um pouco grama. Ela parece, apesar de ser uma flor, ela parece uma erva, tá? Nunca é muito doce ou muito perfumado, que nem um sabonete, tá? Então vale a pena talvez dar uma testada na loja se você for conseguir, né? Dar uma testada nisso. Bom, sexto incenso, alecrim. E aí eu tô pondo quase como oposição à lavanda, tá? O alecrim, ele é assim, super fresco, ele dá aquela ideia de verde, né? Herbal, e ele é estimulante. Então se a lavanda é para dar a acalmada que eu falei, o alecrim é uou, né? Dá uma subida, né? É o mesmo alecrim que você usa na cozinha, tá? Claro, mas aqui eu estou falando na forma de incenso. Então ele combina muito, ao contrário do fim do dia, com a manhã, tá? Então assim, aquela coisa que você põe talvez 8, 9, 10 da manhã, para começar a trabalhar, para começar a estudar, ou quando você vai fazer aquela limpeza na casa, arrumar tudo, né? E assim, o alecrim, ele costuma ser muito interessante para quem tem problema com aroma doce, tá? Eu já vi algumas pessoas falando que dormem com incenso, né? Tipo o efeito calmante, tá? O alecrim é ótimo para isso, tá? Então ele não dá sono, ele não é doce, tá? Tem gente que tem dor de cabeça com incenso, o alecrim dificilmente vai te dar esse problema. Ele realmente passa uma sensação assim de, eu não vou falar agitado, porque você não fica eufórico, mas dá uma sensação de movimento, de clareza mental, tá? E de novo, não estou falando de poder mágico, ok? É porque nosso cérebro processa desse modo, tá? Então ele tem um perfil mais vivo, mais penetrante e deixa a gente um pouquinho mais alerta,
Tá? Essa é a ideia. E o sétimo e último incenso, claro que eu podia falar de vários outros, mas eu me propus a falar dos, como eu falei, os que eu mais uso e os mais fáceis de achar, né? Eu não queria dar aquele super raro que ninguém encontra. O último é a canela, né? Bom, a canela ela já tem uma pegada mais quente, tá? É doce também, né? Às vezes enjoativo, tá? Ela é mais intensa. A canela acho que é um dos que mais se reconhece, né? Principalmente no Brasil, a gente tem muita ligação com a canela. Eu diria que ele é muito legal para socializar. Então ele funciona para receber gente, ele funciona para criar um clima festivo, para dar uma aquecida no ambiente, tá? Mas de novo, ó, é um aroma meio dominante, tá? Ele é muito doce, então, de novo, cuidado para não queimar por muito tempo, eu diria, num espaço muito pequeno, tá? Ele pode ser um pouco enjoativo, né? Agora, cuidado, e eu estou aqui também falando já dos usos não mágicos de incenso, né? Ah, canela é bom para dinheiro. Geralmente eu acho que é isso que o pessoal fala. Acende canela que o dinheiro chega. Não é bem assim, tá? Claro, vem de simpatias populares, antigas, assim, mas eu diria que não se preocupe com esse uso mágico da coisa, tá? A gente pode até fazer um vídeo de incenso em uso mágico, mas não é aqui. A ideia do incenso que eu estou passando é mudar o teu humor, mudar um pouco o teu comportamento, te deixar mais alerta, mais relaxado, mas não acenda canela para ganhar dinheiro, tá? Eu acho que funciona melhor um bom planejamento financeiro, né, uma boa decisão financeira. Bom, agora eu queria falar sobre o produto em si, né? Uma coisa importante sobre como os incensos são feitos, porque eu acho que isso pode mudar como você compra, como você consome o incenso, né? Então assim, o olíbano, a mirra e o benjoim que a gente falou são resinas, tá? O sândalo é madeira. A lavanda e o alecrim são plantas aromáticas, né? Mas quando você compra uma vareta de incenso com esses nomes, raramente, se é que alguma vez, ele é só aquele ingrediente, tá? Não existe vareta de alecrim puro. A maioria das varetas que se vende por aí, o que ela tem? Uma mistura de madeira, de aglutinante, né, para fazer aquele pozinho, tem a fragrância. A fragrância, como eu falei, às vezes é natural, às vezes é sintética. Então assim, cuidado para não ir só pelo nome também, tá? Ah, vi lá no vídeo do Yair que incenso de alecrim é ótimo, vou comprar o mais barato. Não, dá uma cheirada antes de acender, tá? Se a loja permitir, acenda, tá? Veja se a embalagem informa os ingredientes, veja como ele está feito, que tenha o mais puro possível e sem muita mistura, entendeu? E claro, prefira um aroma que não vai ser agressivo para você, né? Não vai ser perfumado demais. E aí é subjetivo. Eu não tenho como falar. Tem gente que tolera mais, tem gente que tolera menos, né? Então vale a pena você dar uma olhada nisso. Bom, 3 combinações, além de incensos isolados, que eu te recomendaria. Se você quer para o seu ambiente de trabalho, para produção, mistura o olíbano com o alecrim. Acende os dois. Quer desacelerar? Pega o sândalo com lavanda. Quer receber gente, como eu falei? Acho que é um bom uso de incenso, dar uma limpada na casa, não energeticamente. Uma limpada, benjoim e um pouquinho da canela, tá? Pode queimar os dois ao mesmo tempo, tá? Mas pode alternar, pode procurar uma composição que já mistura esses aromas, né? Hoje não é muito comum, mas por exemplo, em Israel ainda tem. Mercados árabes em geral tem, né? O Oriente Médio. Você pode comprar o incenso em pó, não na vareta já feito, né? Então nada impede que você compre o pó, faça a tua mistura, a tua proporção e queime, tá? Agora, de novo, um cuidado que pouca gente fala quando fala de incenso. É bastante óbvio que incenso muda o cheiro do ar, mas nesse sentido ele também não só muda o cheiro, ele às vezes, vou falar, contamina, né? Assim, toda combustão, por mais pura que seja, solta fumaça, solta partícula, quase que fuligem, né? É assim, estou falando de física básica, de química básica. Então não importa o quão natural seja o ingrediente, tá? Você pode comprar o olíbano mais puro no mercado que veio de Marrakech, não sei o que. Quando você queimar, vai sair sujeira. Então cuidado, use pouco, não exagere nas quantidades, sempre com alguma ventilação. Eu acho que é um mau uso de incenso fechar todas as portas e janelas e incender, tá? E acender. Cuidado para não queimar perto de cortina, de material inflamável, às vezes a pessoa não percebe. Tem muita gente que acha que incenso é inofensivo, deixa o incenso sem supervisão. Cuidado, ele é que nem uma vela, tá? Dependendo do caso, Deus nos livre, ele pode queimar bem forte. Outra coisa, e aí eu falo por experiência própria, eu tenho, por exemplo, uma rinite leve, né? Então assim, se alguém na tua casa tem asma, alergia, sensibilidade respiratória,
eu nem acenderia incenso. É melhor evitar de qualquer tipo, tá? Então assim, uma coisa que as pessoas erram muito quando a gente fala disso é assim, natural é sinônimo de bom, né? Ou natural é sinônimo de inofensivo. Tira isso da tua cabeça, né? Tem um monte de cogumelo que é natural, se você tocar nele você morre. Se você olhar pra ele, tô brincando, né? Claro, se você tocar não, mas natural não é sinônimo de que vale qualquer coisa, tá? Então vamos lá. Esqueça promessa mística, tá? Se você sair desse vídeo com uma lembrança, é isso. Esqueça essa promessa. Assim, aquele incenso atrai dinheiro, aquele outro limpa a energia da casa e aquele traz o seu amado de volta em 7 dias. Isso é simpatia, algumas funcionam, outras não, não é o foco. O que eu quero que você foque é, aprenda a usar o incenso de maneira física mesmo. Perceber de verdade o efeito que um aroma faz no ambiente e no teu estado de espírito. É por aí que vale escolher. Então perceba que talvez um incenso, como eu falei, te deixa um pouco mais ligado no 110, no 220, te anima, e tem outros que parece que te dá um sono, uma tranquilidade, né? Então, basicamente a recapitulação, vai, se precisar ser em 30 segundos. Olíbano para foco, mirra para profundidade, densidade, sândalo, equilíbrio, benjoim, aconchego, lavanda, pisar no freio, desacelerar, alecrim para começar, para iniciar, e canela, o calor humano, calor de temperatura, tá? E aí vou encerrar fazendo uma pergunta. Qual desses 7 que eu mencionei você mais gosta? Ou qual você já usa em casa? Comenta aqui embaixo e eventualmente a gente pode fazer outros vídeos com dicas espirituais do incenso. Mas aí é uma outra questão. Um beijo grande a todos e tudo de bom.